Então vamos lá. Bom, senhor, então o senhor é natural de São José dos Campos. Eu sou, como disse, sou nativo, né? Sou da terra. Né? Os meus Seus familiares, pais já são daqui de São José. segundo consta, os meus ancestrais estão aqui há 2 séculos. Contando com a minha idade, né? E o senhor nasceu onde? São Rua José. Carlos Meio dos Santos, certo? Esqueço o número da casa, a casa está lá ainda. Mora uma prima lá. Nasci na mão da tia Nica Veneziane, que era a parteira da época, né? Então a família do senhor estava espalhada aqui em São José ou mais radicada lá na região norte? Na região norte. Certo? E O senhor cresceu na região? não, aí meus pais mudaram para o Rusqueira Campos. Eu tinha um pouco mais de 1 ano de idade. Certo? Meu pai tinha na Siqueira Campos 536, ele era carpinteiro, tinha uma oficina de carpintaria, ele e o Luiz Facchini. Certo. Certo? E eu fui criado na casa dos meus pais, era quase que dentro da oficina, né? Próximo. Né? Eu aprendi, inclusive, essa profissão com os meus pais. O senhor estudou onde? Certo? Mais tarde fiz curso técnico na ITEP. Né? Mas na infância o senhor começou a estudar onde? Eu estudei grupo no escolar? Olímpico Catão, no prédio antigo. Naquela época, quem eram os amigos do senhor? Lembra? Olha, se eu lembrar de alguns já se foram, a maioria. E Eu lembro do inspetor de alunos, chamava Seu Tito, O Tito. que se não me engano eu vi uma foto dele. E tinha o professor Savastano, Rubens, sabe? não o médico, deve ser pai dele. Né? Tá. E qual era a diversão da molecada naquela época? Bom, naquela época era peão, bola de gude, certo? E sem maldade, né? Era totalmente diferente. Futebol na rua, né? Futebol. Foi morar nas Queracão, abaixo do mercado, eu ia andando para a escola. Certo? E numa dessas idas, na Rua Vilaça, vi um avião lá, o nosso primo faleceu, o Tenente Aécio. Tenente Aécio. Como é que foi isso? Ele foi em janeiro de 1947. O senhor estava indo para a escola e o avião... E não, já tinha acontecido, né? Um acidente. Né? E na esquina da Rua Beltrão Júnior com a Vilaça morava o tio do meu pai, Laurentino Lemos de Souza, que seria meu tio-avô. Aliás, irmão dessa senhora aqui. Da dona Nica? Não, tio dela, Tio da Nica. tio da Nica. Tá. Então isso aí foi a infância do senhor. E a fase de adolescência, como é que era? Então ele foi no centro, né? Totalmente diferente. Né? Como é que era futebol na naquela Vila época? Maria. Vila Maria era um passo praticamente. E já tinha a estação lá embaixo, né? Mário Galvão, sem asfalto, sem nada. Né? E vi São José crescer. E qual era o sonho do senhor naquela época de adolescente? Aquele sonho, digamos, fantasioso, né? Pensava em estudar o quê? Não tinha, a ideia era estudar, certo? Os meus irmãos fizeram faculdade. Né? Quantos irmãos o senhor teve? Eu tenho um irmão, hoje está fazendo 87 anos, o Roberto. Um irmão. E 4 irmãs. Tá. Certo? E eles cursaram mais, foram... Estudaram mais. Aí fiz curso técnico, né? Também era o suficiente. Virei projetista mecânico. Ainda hoje cuido disso. Porque eu, apesar de aposentado, ainda trabalho. Como é que era São José dos Campos naquela época da adolescência, Sr. João? Era romântico, né? Eu lembro uma vez, eu tinha uma bicicleta, deixei na Praça Cônigo Lima, sem cadeado, sem nada. Fui para Santana, esqueci da bicicleta. Falei, nossa, esqueci minha bicicleta na Praça Cônigo Lima. No tempo que tinha um fute na Rua 15. Fute era ficava o jovem na calçada e as mulheres, geralmente com a mamãe, toda de braço dado, e aí voltava na Rua 15. Chamava futinho. Isso era uma tradição da época, né? Tá. E é ali que se arrumava as namoradas, né? E o senhor deixou a bicicleta lá? Aí eu voltei no mesmo lugar, sem cadeado. Como se fosse hoje. Hoje rouba com uma pessoa em cima. Né? É uma
bicicleta não era nada sofisticado, não, uma bicicleta barata, né? Puxa, minha bicicleta, aí eu voltei lá, a magrela no meu local, que eu deixei, com o pedal no meio fio, sem cadeado, sem coisa alguma. Praça Cônigo Lima. Além do footing, seu João, qual era a diversão da rapaziada naquela época lá? Bom, era futebol, jogo de Cinema, taco. tinha cinema? Hein? Tinha cinema? Já tinha cine para todos, né? Mais tarde veio cine real. Né? E cinema era a diversão da época, né? Porque a televisão veio um pouco mais tarde, a TV preto e branco. Né? E rádio, eu via rádio, novelas radiofônicas. Já existia a Rádio Clube, que fica na Rua 15, né? Perto onde é a Casa Bahia hoje. Até esqueço a PR. A rádio tinha um prefixo, né? Era PRA5, né? Isso, né? E mais tarde virou Bandeirante, bem mais tarde, na Mário Galvão. Tá. Certo? Então essa foi a adolescência. Sim, E aí veio a juventude. sim. Aí já foi uma mudança total Aí veio a também? juventude, porque muda totalmente. Né? Mas tem que fazer serviço militar. Né? Eu fiz o tiro de guerra, eu não fui para o quartel. Tu serviu aqui em São José mesmo? Aqui mesmo. Já trabalhava, né? E naquela época você trabalhava onde? Trabalhava na Nelson Martins, uma indústria de móveis que tinha na Major Antônio Domingues. Hoje tem um prédio lá. Era o Martins Pereira, né? Nelson Martins Pereira. Era parente do Martins Pereira. Foi o primeiro emprego seu? Não. Antes trabalhei com meu pai. Né? Que também tinha marcenaria? Tinha. Eu tinha carteira de trabalho menor, né? Então existia isso. Né? Hoje é totalmente diferente. Né? Porque o seu pai continuou com a marcenaria? Sim, mais tarde ele era sócio com o Luiz Facchini. É. Mais tarde ele se cansou e encerrou a atividade. E aí você estava trabalhando com o Martins Pereira? Isso, com o Nelson. Nelson Martins Pereira. Chama Nelson Martins, né? Nelson Martins. Era no ramo de imóveis também? Ele era sogro do Juarez. Juarez, não sei se é vivo ainda. Juarez. Que a esposa tinha uma loja na João Guilhermino. De roupas mais finas, né? Foi a. Juarez que foi presidente da Associação Comercial? Exatamente. Tá. Esqueço o sobrenome dele. Já faleceu. E de lá pra cá não parei, né? Aí mais tarde fui trabalhar na Forte Place, lá na Jardim Augusto, né? Com material composto, que era uma novidade. Né? Hoje tem quebra, né? Fabricava peças para avião. O primeiro Universal que voou na Neiva, em Botucatu, nós fizemos lá as pontas de asa e para os paulistinhos também, quando ainda usava esses aviões. E aí você já tinha sido formado? Já tinha. Né? Tá. E mais tarde aí fui trabalhar na L. Caselli, não sei se você lembra dessa, fabricava antenas parabólicas para transmissão de sinais de TV. Aí fui trabalhar no CTA, no IPD, em pesquisa. Trabalhou muito tempo lá? Trabalhei uns 4 anos, que eu pedi demissão para sair. E daí? Aí fui trabalhar na Forte Place. Depois fui trabalhar na GM, era ferramenteiro na General Motors. Fiquei lá uns 5 anos. Saí, pedi a conta. Os amigos, você vai sair da GM? Como? Estou entendendo. E o emprego? Quando eu tinha profissão... O senhor devia ter alguma ideia na cabeça, né? Tinha. Onde hoje eu sou sócio, saí da GM para trabalhar nela. Metalúrgica São José. Metalúrgica Joséense. Lá eu sou diretor de projetos. Né? Tá. É uma ferramentaria. Né? Há quanto tempo o senhor está lá? Uns 39 anos aproximadamente. Mas como é que foi essa mudança de funcionário da GM, um operário, para ser um empresário? Foi diferente, né? Porque mudou antes, os empregados têm direitos e deveres. Aí quando eu virei para o outro lado, patrão, as coisas mudam. Né? Só deveres. Só deveres. aí o nosso funcionário que tem os direitos sobre nós. Né? Bom, é o sistema, né? Mas o senhor acha que fez a escolha certa? Sim. E na empresa o senhor já está há mais de 30 anos? Sim, mais de 30 anos. E a empresa trabalha com o quê? Ferramentaria. Hoje, né, nós especializamos em máquinas pesadas, CNC, certo?
usamos ferramenta para Volkswagen, Fiat, para estampagem das peças do carro. Certo? E um bom sinal, digo para todos os amigos, olha, se a indústria automobilística estão investindo no país aqui, é sinal que o buraco está muito longe do nosso país, né? Que tudo vai acabar. Porque se a indústria automobilística, que é multinacional, investe, é porque Acredito. tem horizonte. Que hoje, para se fazer um novo carro, é uma fortuna ferramental. E como hoje automóvel, a qual segue moda de roupa, tem que lançar todo ano, não é? Então não está nada perdido, não. Nada. Ou seja, esse abismo que está se pronunciando, isso aí é coisa de pessimista, né? Que a crise, tem uma crise, por quê? Sabemos por quê, né? É um problema governamental. Ainda São Paulo está um pouco distante disso, né? Além de empregado de grandes empresas, Sim. e depois se tornou um empresário, o senhor também sempre gostou de desenvolver um trabalho voluntário, né, senhor João? Sim. Como é que é isso? Eu estou aqui como voluntário no Provisão, vai para 29 anos. O ano que vem fará 30 anos, como voluntário. Certo? E como é que o senhor entrou nessa do Provisão? Como é que o Sim. senhor, pela Assim, primeira vez, eu falei, vou ajudar essa O entidade? Provisão, já a entidade Provisão já completou 35 anos, desde a sua fundação. Né? E nós começamos de que forma? Né? Na época, o senhor Bolívar Zins, né, um oftalmologista, né? E nós começamos com uma ideia de cuidar dos deficientes visuais. Porque antigamente, os deficientes visuais, que não se preparavam para a vida, né? Ou ficavam em casa para sempre, ou ia pedir esmola. Isso é um absurdo. Né? Já com Dom Pedro II, quando era o nosso imperador, ele criou no Rio de Janeiro um Instituto Benjamin Constant. Certo? Ele se baseou no instituto que tem em Paris. Ele era um homem muito culto, Pedro II, né? Para cuidar de deficientes visuais na época. Né? Em São Paulo, na capital, já tem há bastante tempo, chamado Instituto Padre Chico, que ensina o deficiente visual a aprender o braille. Certo? Mais tarde veio a informática. Certo? Hoje tem softwares que nós temos aqui, que o deficiente visual ele escreve teclando, que é um teclado padronizado com letras maiores, certo? Ele tem que saber onde está o A, o B, o C, os números, né? E o sistema lê para ele textos. E conforme vai teclando, vai escrever José. Ele teca no J, fala J, O, S, E, José. E ele vai escrevendo. Certo? Hoje. Esse software nós temos aqui. E a ideia da época era para esses deficientes visuais, que nós não chamamos de cego, essa palavra é um pouco pesada, pessoa com portador de deficiência visual, né? E vinha pessoa, além da deficiência visual, tem outras deficiências, motora, certo? Outro tem uma deficiência intelectual, outro tem problema associado, deficiência visual, autismo, aqueles autismo severo. Nesse setor que nós temos aqui, ensinamos música, porque música dá uma outra visão para a pessoa, visão mesmo não enxergando, certo? Ritmos, certo? Inclusive esse rapaz que tem essa deficiência, que tem autismo, nós chamamos ele de Freddie Mercury, tem o jeito do Freddie Mercury, já falecido, né? Ele canta música, Freddie Mercury toca órgão, acompanhando. Certo? Nós temos um professor de música, canto, dança, temos goalball, é um esporte que nasceu para cego, não é adaptado, nasceu para cego. Esse esporte começou na Europa com os legionários da guerra, certo?
que perdia a visão das explosões, ou na guerra química, desde a Primeira Guerra Mundial. Né? E é um esporte competitivo, existe inclusive a Olimpíada. Na Olimpíada, que é uma Paralímpica. Né? Certo? Nós começamos aqui, hoje existe outra entidade, que é o Instituto Átomo, que ele tem focado o goalball, o vôlei para deficiente, vôlei sentado, e há uma ideia de fazer, inclusive, basquete com cadeirantes. Né? Só que são cadeiras caras, né? Então hoje o senhor é o superintendente do Provisão? Não, eu sou o presidente. Presidente do Provisão. Presidente do Provisão. Eu estou no meu 9º ano de presidente. 9º ano. Agora, qual foi o primeiro contato que o senhor teve com o Provisão? Como é que foi esse primeiro contato? Eu sei que o Provisão nasceu dentro com os irmãos da loja maçônica, Duque de Caxias. Esse terreno que estamos, na verdade, pertence à loja Duque de Caxias. Foi uma doação da Companhia Satélite de Terreno para fins sociais. Esse terreno e outro terreno lá na frente para a Igreja Católica. Era para fazer uma creche. Hoje tem uma igreja lá, no Sagrado Coração de Jesus. Né? Aí, na época, o Antônio José era prefeito. Ele era da Câmara Municipal, não é isso? Se não me engano. Foi presidente da Câmara. Morreu Hélio Augusto. Ele assumiu. Ele assumiu. E nós, o terreno é grande, era sempre o mesmo tamanho, né? Enorme. E nós não tínhamos começado ainda nenhuma edificação. O prefeito chamou a direção da época, falou com ele: se vocês não dão uso para aquele terreno, o Padre João tem um dinheiro, não tem o terreno. Vocês têm o terreno, não tem dinheiro. Não tem o dinheiro. Você escolhe, ou usa, ou volta para a prefeitura. Porque na verdade o terreno é na prefeitura. Certo? A escritura que a loja tem não é uma posse assim total. Não pode ser vendido. E não pode ser usado comércio aqui dentro, nenhum comércio. Somente função social. Certo, um comodato então. Então, o grupo de irmãos da loja se reuniram, certo? Foi instituído uma empresa, que é o Provisão de hoje, o Centro de Reabilitação, né? Certo? Aí a loja fez um comodato de 30 anos, depois renovou mais 30 anos, certo? E, se caso a entidade vier a falecer, a acabar, certo? Todo esse bem material passará para uma outra entidade semelhante, que tem a mesma finalidade, que nós somos filantrópicos. Certo? Bem, mais tarde, nós começamos a ter uma ideia de unir a medicina para o deficiente visual. Ideia do Dr. Bolívar. Né? Então, voltando àquela época lá, a igreja tinha o dinheiro e não tinha o terreno. O senhor tinha... O terreno não tinha o dinheiro. E aí, como é que foi resolvida aí essa foi situação? aquela luta, né? Para conseguir, passando o chapéu para todos os amigos, os irmãos, fazia quermesse, pastel, de tudo. Até as igrejas católicas fazem isso. Vila Vicentina, porque é uma luta. E aí despertou todo mundo. Né? Certo? É uma luta. Certo? E nós começamos no início, quando construímos um hospital aqui, né? Aí pensamos, puxa vida, como que nós vamos construir o hospital? Né? Nós temos um irmão na loja chamado Bento, certo? Ele é advogado da Gamesa. Gamesa é uma parceira da Embraer, na Espanha, dos bascos. Né? Ele conversando com o pessoal da Gamesa, eles são bascos, do norte da Espanha. Eles têm lá, são a Médicos Mundi, é uma ONG, que é focado na deficiência visual e outras pobrezas. Né? Fizemos contato com eles fizeram uma doação, construindo um hospital, certo? E equipou o hospital. Era menor. Né? Inclusive veio o governador do departamento lá para a inauguração. Temos uma foto aí. Veio, lá não chama de estado, chama de departamento, né, na Espanha. Certo. Ele veio aqui no Brasil para cortar a fita simbólica. Né? E de lá não paramos mais, né?
doaram milhares de cafras, são armações, né? Na Espanha, a loteria espanhola é administrada por uma entidade que cuida de cegos. É uma loteria poderosa em dinheiro, né? Então já tem um cuidado já muito mais, bem mais antigo que o nosso para os deficientes da Espanha. E eles continuam parceiros. Certo? Sim, como nós crescemos, certo? Nós temos contato, né? Mais tarde, eles têm uma obra no Brasil que é aqui e uma obra na Bahia, em Camaçari, para ensinar o baiano a pescar. Pescar? De maneira profissional. Como que é isso? Certo? Pô, na Espanha, no norte da Espanha, tem o mar Cantábrico. É um oceano que tem muito peixe. Então, uma das atividades, eu conheço lá. Eu fui a trabalho, não pela provisão, pela minha empresa que eu trabalho. Fui na indústria, é uma parte muito rica. O Santander é uma cidade, que deu o nome do banco aqui, né? É uma região muito rica da Espanha, não basca. Né? Lá se fala basco, se fala espanhol. E a língua basca não é latina. Por exemplo, Texas, Guipúzcoa, Donostia é São Sebastião. Inclusive eles estão querendo uma separação. Os catalães, a Catalunha, que é Catalunha, né? Barcelona. O rei não quer, né? Que vai perder valores. Né? Fizeram um plebiscito. Certo? Vai ser meio complicado. Se a Catalunha conseguir a independência, outras entidades, aí o Basco vai querer também. E lá é bem pior. O ETA são guerrilheiros bascos, né? Que sempre lutaram para a independência por mandos militares, com as armas na mão. Né? Explosões. Quando eu fui lá na Espanha, no ano 92, tinha nos becos panfletos escrito embaixo, protestando contra o rei. E um pessoal pesado, né? Eles aplicaram terrorismo. Eu fui visitar uma feira mecânica em Bilbao, que chamam de Bilbo, né? E estava em greve dos caminhoneiros. Olha, greve na Espanha, a coisa é feia. Eles falavam, la huelga. Nós outros estamos na huelga. E se visse um carro, um coche, né? Levando mercadoria, eles quebravam o para-brisa, jogavam miguelito na pista para furar o pneu. Na época estava tendo um aumento de 4%. Nessa época, o euro não estava ainda funcionando, era as pesetas. Mais tarde veio o mercado comum europeu, né? Sim. E ficou a moeda do mercado comum. Mas eu vi coisas lindas lá na Espanha. Agora, voltando aqui para o Provisão. Hoje o senhor tem consciência de que o Provisão é uma referência a nível nacional. Nacional, certo? E em São Paulo, no estado de São Paulo, tem duas referências. Não contando com o hospital público. Tá? Mas o hospital como o nosso, que é um filantrópico pequeno, né? E aqui em Sorocaba tem o Boss. Tem outros irmãos de loja também. É o hospital que mais faz captação de córneas no Brasil. Daí nós temos um acordo com eles, nós fazemos a captação aqui na Urban. Nós temos um acordo com a Urban, com a prefeitura. Então tem profissionais do Boss. Quando uma pessoa vai providenciar um sepultamento, urna mortuária, né? Conversa com a família, certo? Se quer doar os olhos ou outros órgãos. Vou até te mostrar uma carteira que eu tenho aqui. Isso aqui. Isso aqui é? Boss. E tem outro lado aqui. O Boss ele dá. Então é o seguinte, é retirado o olho do paciente, certo? Vai para Tatuapé ou
Sorocaba, lá é retirada a córnea. Certo? E é uma fila única aqui no Vale e no estado de São Paulo. Certo? As pessoas que estão com problemas gravíssimos de olho, certo? Precisa com urgência. Certo? Então, um sistema na internet, a pessoa faz o pedido, é analisado, certo? E vai fazer o transplante. Certo? E nós fazemos transplante aqui também. Certo? E a fila tem diminuído, viu? Com essa doação na Urbana. Quantos atendimentos mês aqui no Provisão? Quantos atendimentos mês o Provisão faz, aproximadamente? Ó, até o final do mandato do Eduardo Cury fazia 1.100 pelo SUS. Certo? Nós fechamos dezembro com menos de 300. E a fila crescendo. Né? Porque esse problema é para o paciente. Então nós conseguimos com a nova gestão, eles foram bem conscientes, olha, nosso problema é valores. Certo? Já temos um contrato, estão aumentando esse contrato, e temos feito, não é lobby, um contato em Brasília, né, com o ministro da Saúde. Certo? Agora, a Provisão está equipado para muito mais atendimento do que esse Muito mais, certo? Inclusive, esteve aqui semana passada o ministro, o secretário do ministro, já conhecemos, certo? E para trazer mais. Inclusive, foi feito um acordo com o prefeito, o secretário da Saúde e o vice-prefeito, 24 milhões de reais para a saúde, 12 milhões para o município e 12 para as entidades, nós e outras entidades, tudo 12, para chamarmos. Para agregar mais valor, porque São José dos Campos tem direito. Nós recolhemos muitos impostos. Né? Falta força política. É força política. É o que chama de lobby, né? Lobby, Lobby é influência. Ou seja, quem não vai atrás, a galinha quando põe os ovos, né? Não sai cocoricando. Então nós temos hoje um hospital referência para o país. Sim. Com poder de atendimento muito grande, mas que está atendendo um número ainda diminuto em razão da falta de apoio financeiro para isso, né, senhor? Nós atendemos aqui no Hospital Oftalmológico glaucoma. Já temos há bastante tempo os pessoas com glaucoma de São José, mais de 5 mil pessoas. Glaucoma o que é? Pressão dos olhos, certo? Tem que ser cuidado com colírios para que não aumente essa pressão. Pode comprometer o nervo óptico e ficar cego. Então, os pacientes recebem colírios, para cada caso um caso, colírio apropriado, né? E esse colírio é pingado no olho e consegue contornar essa pressão. E hoje, já faz uns 4 meses, houve um contrato com o Estado para ter toda a cidade do Vale. Certo? Esse contrato com o Estado. Não é com o SUS direto do Brasil. Ah, isso. Além de São José dos Campos, o Provisão atende todos os municípios, que são 38 municípios. Sim. Litoral Norte. Sim. Por exemplo, nós temos, assinei essa semana, em Caçapava, mais um adendo para o município. Aí entra a oftalmologia, imagem, nós temos setor de imagem, né, para o pessoal de lá. Atendemos Jacareí, prefeitura, certo? Porque há pouco tempo, alguns dos nossos médicos no Hospital São Francisco, de Jacareí, né, estavam fazendo serviço de catarata para o município de Jacareí, mas sem pré-operatório e sem pós-operatório. Isso é complicado, certo? Dá problema. Aí conversamos com o pessoal, falei, isso é perigoso para vocês, para o prefeito. Hoje, a prefeitura mandou esse pedido para nós, para fazer aqui a catarata. E com pré-cirurgia e o pós. Que risco há, apesar de ser simples, né? Uma cirurgia simples.
Bom, então o senhor está há 9 mandatos na frente da presidência do Provisão. Meu mandato para o ano que vem vai dar 10 anos. Quantos anos o senhor está? 10 anos? Não, mas não foi consecutivo. Sempre houve um. Sim. Eu saio, entra outro colega, aí entra outro. Voltei. Porque aqui eu chamo isso aqui de uma cachaça. Né? Difícil de largar. Eu não gosto de pinga, mas tudo bem. Agora, voltando para a nossa cidade, o que São José dos Campos representa para o senhor João? Olha, para mim é um orgulho, sabe? Em 2009, eu fiquei um mês nos Estados Unidos. Acho que senti uma saudade. Lá é um paraíso. Apesar dos nossos problemas aqui, você lembra do IP amarelo? Agora, para quem nasceu aqui, para quem viu aquela cidadezinha pequena, minúscula, né? E hoje vê essa metrópole que é São José. Metrópole. Sente-se orgulhoso ou sente saudade ainda daquela pacata cidade? Porque a saudade nunca passa, né? Mas é uma satisfação vendo esse progresso, né? E dando mais oportunidade para mais gente. Nós precisamos ter mais indústria. Precisamos. Né? Tá. O que de bom a cidade agregou nesse período todo aí, desse crescimento, e o que agregou de ruim? De ruim, tivemos momentos mais difíceis, né? Não podemos estar ruins. Né? E segurança, né, cara? Como é que era e como é que é hoje? Antigamente, eu falava, mãe, vou sair, deixa a porta cerrada. Porta cerrada, o que é? Não trancava, põe a cadeira por dentro, encostada com a cadeira. E uma tinha tramela, né? A chave está em cima, tá? Era assim, se conseguia conversar na calçada. Hoje você não vê mais isso. A vizinhança, né? Eu lembro, na Siqueira Campos tinha os ragazine, tinha um grupo de seresteiros, né? Ficava fazendo serenata nas casas. Foi um tempo que passou, né? Isso é uma coisa que se perdeu, né? Entendo que com essa modalidade de televisão, né? Prende a pessoa, as novelas. E a segurança também, né, Sr. João? A segurança, então, Jesus. Eu moro no condomínio fechado. Eu tenho um pouco mais de segurança. Na Urbanova, né? Um ano atrás, quase 2 anos, houve um assalto lá dentro. Pularam o muro, foram na casa do cidadão mais abonado, tem 6 casas lá dentro, né? Que eram os dólares, que sabiam, né? Ou passa os dólares, ou corta o dedo de suas crianças com um facão, assim. Isso me falou o casal. Eu fiquei assim, chocado. Depois nós colocamos mais segurança nos muros, com aquelas farpas, esqueci o nome daquele negócio, né? E mais guarda armado na rua, rodando. Então é um pouco mais de segurança. Eu morei uns tempos no Jardim Aquários, no prédio da Castor. Um dos primeiros prédios, né? Era vazio. Carrefour estava em obra ainda, né? No prédio vizinho, fez pela Castor, um prédio menor, né? Morava na cobertura Nelson, você se lembra dele? Depois ele foi assassinado, né? Subiram no 10º andar, me passa os dólares. Era virada de ano, né? E com um revólver dentro da boca, lá em cima. Porque o porteiro não segura. Né? Porque esses assaltos são rápidos, questão de minutos, né? Desceram, fugiram. Nesse inteirinho o porteiro acionou a segurança, vieram os policiais, mas ó, já longe. Ou seja, até em edifício hoje é um problema. O que não tinha naquela época, como o senhor falou, que era tranquilidade. Eu me lembro, lá em Santana, eu era um garoto, lembro do Cine Santana? Cine Santana. Tem a rua Nilmirim, hoje é outro nome lá, que dentro lá para o cemitério. Nilmirim, não. Não, era Nilmirim, agora é outro nome. Morava o Zé Português. E tem um marginal naquele tempo, chamava Vanderlei em São José. Foi assaltar o Zé Português.
Ele saiu com 2 sapatos na mão. O cara pegou chumbo, né? Isso era um caso raro, né? Eu me lembro de São José dos Campos. Não havia bandido famoso, não, né, senhor? Me lembro, isso ficou na história policial da cidade. Tinha um boiadeiro, se chamava Casturino, lá em Santana. Ele montava touradas. Hoje chama de rodeios, né? E o cara era um pouco. Ele não era marginal, ele era bravo. Andava com o chimito 38 na cintura, escondido, né? Foi julgado em fórum, na Praça Afonso Pena. Hoje é um prédio vazio lá. Era fórum, lembra de perto do Olímpico? Um tal de Rios foi julgado. Ele foi absolvido no tribunal. Quando desceu a escada do fórum, o Casturino pegou o 38. Lá você escapou, a noite não escapa. Pá. Um tiro só. Foi preso mais tarde. Aí correu, escondendo uma loja perto do Cine para Todos. A polícia pegou. Mas eram casos raros, né? Que Raro. Hoje Ele já tinha matado uma pessoa, um tal de Bispo, em Santana. Certo? Cheio de vaca, bois andando na Rua Barbosa. E tinha um tal de Rios, no Rio não é? Bispo, um carro de táxi querendo passar no meio do boi. Ali também houve um entreveiro e tiro. Esse tipo de confronto não era com marginal. Sim. Era um bang-bang. Então, mas era isso. O senhor é casado? Casado. Quantos filhos? Eu casei, eu sou fanático. Casei primeira vez, não deu certo. Fiquei 9 anos casado, tive um filho. Aí pensei comigo, vou ter um caso mais, né? Mas a vida nos traz surpresa, né? Passa uns tempos, não é que me vi novamente. E casei de novo. Casou de novo. E naquela época, aí começamos a morar juntos. Meu pai deu um puxão de orelha, meu filho, não faça isso. Era os antigos, né? Aí eu tinha divorciado, já tinha desquitado o divórcio, tinha saído, né? Mais tarde veio o divórcio. Né? Aí fui casar em São Paulo, na Vila Formosa, chama Santo Antônio de Catingerol. É uma igreja católica, mas foi opcional, não era a oficial. Era a Igreja Católica Brasileira. Existe ainda, que não é nem reconhecida. Mas aí quando saiu o divórcio, fomos no cartório e casamos. E ficou num filho? Aí 2 filhas. 2 filhos. Hoje meu filho mora em Curitiba. Ele fez serviço militar no CTA, aí fez a engenharia da ITEP. E não parou mais. Né? Muito esforçado. Né? Eu consegui custear o ensino dele, das filhas. Com muito esforço. Né? Hoje é gerente numa indústria em Curitiba, chama Eletrofrio. Você chama de alma da chuva. Né? Ele é engenheiro mecânico. Ele se especializou em criogenia. É a ciência que cura das máquinas que faz refrigeração, que abastece um grande hipermercado. Com congelamento, esfriamento, conservantes, certo? É a definição das máquinas. Certo? Então são 3 filhos que o senhor tem? 3 filhos. Olha, os 3 me deram satisfação. Que nunca desperdiçou nada que os pais investiram nele. Isso que é bom, né? Essa é a riqueza. E qual o time do seu coração? Tá em Itaquera. Corinthians. Diz que todo mundo tem um defeito, né? Mas tudo bem. Agora, além do Provisão... Eu torcia para o São José, como eu acompanhava. Fui em São Caetano, Santo André, naquelas brigas feias, né? Guará, né? Guará. Né? Agora, além desse amor que o senhor tem pela família, pelo Provisão, qual o hobby que o senhor tem? Quando o senhor se desliga do Provisão e desliga da família, o que o senhor gosta de fazer? Leitura. Leitura e escrever. O que o senhor lê muito? Olha, gosto de romance. Certo? E
dos nossos escritores, né? E escritores também estrangeiros. Né? E muito sobre Bíblia, religião, é coisa que faz parte da nossa fé. Né? E qual é a sua religião? Meus pais eram espíritas, certo? Eu fui educado na parte de conhecimento religioso no Centro Espírita Divino Mestre, na rua Rubião Júnior. Lá que eu aprendi o que é evangelho, aquela noção. Né? Fui batizado na igreja católica, porque na parte da minha mãe eram católicos. Né? Então eu sempre tive um pé nas duas. Agora, como é que é o senhor dentro de uma cozinha? Bom, sei fritar ovo, sei fazer arroz, proporção de água, arroz, sei fazer feijão, churrasco, certo? Diz que eu deixo uma bagunça na pia, mas tudo bem. Tudo bem. Minha esposa lava. Não, eu lavo a louça. Agora, o senhor prefere cinema, teatro, televisão? Hoje cinema é mais televisão, porque hoje é difícil ir em cinema. Porque hoje você tem as assinaturas, aí você vê tanta coisa, né? Uma diversidade de filmes. Certo? Viajar, o senhor gosta? Olha, viagem mesmo eu fiz, há pouco tempo fui com a esposa, um tempinho. Fui no Beto Carreiro, lá no sul, de ônibus. Né? Fui para o Nordeste, tem parente no Nordeste, em Natal. Uma viagem marcante que o senhor fez? Estados Unidos. A Elisa morava em Las Vegas, certo? Ela estudou na Univap, fez curso de turismo, certo? Aliás, não foi buscar o diploma até hoje. Paguei a formatura. É sua filha? É a filha mais nova. E aí, no final do curso na faculdade, tem que fazer estágio no assunto que estudou. Então ela foi fazer estágio na Disney World, em Orlando. E ela estudou desde menina no IAD, conhecia muito bem inglês, fluente, certo? Ela fez 2 estágios na Disney, em Orlando, certo? De lá ela conheceu quem é o marido dela hoje, que é o Daniel, ele é sobrinho do Aguinaldo Raiol. O Daniel Raiol, né? E aí eles foram trabalhar em Las Vegas. Ela trabalhava num hotel cassino, em Las Vegas, né? Naquilo que ele entendia de hotelaria, a parte da organização. Né? E o meu genro era chefe de cozinha. Faz cada prato assim. Incrível. Deixa uma bagunça na pia, mas tudo bem. Mas ele ele pode, né? Ele pode, certo? E como ele entende muito de tempero, sabores, ele dava aula lá em Las Vegas para chefe de cozinhas. Né? Ele tinha um colega que era chefe de cozinha na Casa Branca, lá em Washington. Eu entendia até de carne de cavalo, que nós não usamos aqui. Né? Sabendo temperar, né? E em Las Vegas fiquei um mês, né? Valeu. É um terrível, um calor absurdo. Eu fui cheguei lá em início de dezembro. Eu cheguei um dia antes do Halloween. Sim. Halloween é dia de Todos os Santos, é um dia antes do finados, né? É das bruxas lá, né? Agora está começando aqui o pessoal pedir doce nas casas, bala. E lá, você tem que ter um saco de bala, vem até adulto. Estou falando em inglês, né? E dá bala. E abóbora, né? O senhor conhece os Estados Unidos e tal. Qual o país que o senhor gostaria de conhecer, além dos Estados Unidos? Olha, Chile. Chile? Chile é lindo. Certo? É um país que está arrumadinho hoje, sem crise econômica. O Chile endireitou depois do Pinochet. Né? Certo? E a Argentina está se ajeitando, né? Argentina. Agora, se o senhor tivesse que fazer a opção de morar numa outra cidade, não seja São José dos Campos, qual que o senhor optaria? Olha, Curitiba. Gosto de lá. Curitiba é lindo. Né? Uma cidade limpa. São José é uma cidade limpa.
Você não vê lixão por aqui, nas ruas. Sim, em relação Isso é educação, né? É educação. Eu fiquei horrorizado. Eu fui na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Jesus. É um lixo. Então nós ficamos hospedados num hotel próximo do Parque Olímpico, onde houve agora o Rock in Rio. Né? Eu andava um trecho a pé. Lá tem aqueles ônibus, BRT, né? E tinha valas de esgoto, sem as tampas, com esgoto in natura. Tem que fechar o nariz. Isso é um absurdo. Uma cidade maravilhosa, que faz a captação de 60% do esgoto doméstico. Trata 30% vai para o rio. Na favela não existe nada de saneamento. Ou seja, mergulhar no Rio de Janeiro, só por Deus. Né? Porque, infelizmente, os nossos administradores das cidades, políticos em geral, né, não gostam de obra que fica enterrada, né? Que não apareça. Né? E outro, esgoto não tratado, a água é contaminada. E, infelizmente, aqui em São Paulo, no nosso estado, São José já tem, não sei qual percentual que se trata aqui. Mas é um índice bem maior, né? Bem alto, né? Bem alto. E parece que quando é 100%, Jundiaí, 100%. E parece que Pindamonhangaba também está quase 100% tratado. Mas, João, quais são os seus ídolos? Hein? Seus ídolos? Bom, ídolos, falamos em música, né? Vamos falar dos mais antigos. Seu Jorge. Emílio Santiago. São os caras. Isso do mais antigo, né? E tem os sertanejos, né? O sertanejo mesmo, o mais antigo. Os raízes mesmo. Os raízes. Olha lá, tinha um carreiro. Tinha um carreiro e pardinho. É. Não, são coisas que não acabam, né? Verdade. Esses tal de sertanejo universitário, cá pra nós. Não quero bater em ninguém. E essas músicas tipo punk, isso é um atentado ao ouvido. Um atentado. O nosso tímpano não suporta. Verdade. Né? Por exemplo, eu tenho, apesar que quem é músico, eu tenho um primo, o Ivan, ele era baixista dos Biriba Boys. Certo? Ficar perto de uma bateria não é fácil não. Né? Onde eu moro, na Urbanova, quando tem bala no Santa Rita, eu ouço lá em casa. Muito de leve. Nós estamos mais ou menos quase com uns 500 metros de distância, ou um pouco mais. Eu não fiz essa medição. Imagine quem vai morar lá perto da Santa Rita. Uma pergunta. Sim. Outra pergunta. As personalidades marcantes na sua vida, quais foram? Quais são? Olha, do passado, certo? Nós tivemos um industrial, Barão de Mauá. Barão de Mauá, certo? Ele era um engenheiro formado na Europa. Entendia de ferrovia, siderúrgica, aquela Maria Fumaça. Era a tecnologia da época, né? Já existia o telégrafo. Né? E ele montou a primeira siderúrgica no Rio de Janeiro. E todos os empregados que eram negros eram todos alforriados. Era contra a escravidão. Certo? Porque escravidão foi uma nódoa que tivemos nesse país. Certo? E que é um absurdo escravizar um ser humano nosso semelhante. Né? E era a economia da época, dependia dessa mão de obra. E as pessoas investiam em escravos, né? E era caro para ter escravo, não era qualquer dinheiro. E se o escravo morresse de doença, tinha prejuízo. Né? Era um gado. Né? E São José teve a sua fase de escravidão, São José, dentro da história. Né? Tem um livro, um livro sobre São José, AG Júnior. Né? Que fala quando São José virou comarca. Veio um juiz, que antes era Jacareí,
Uma comarca e montaram uma forca na Praça da Matriz. Quem estreou a corda? Um escravo. Inaugurou a porta. Foi. Agora, uma personalidade marcante da sua vida daqui de São José. Uma ou algumas. Bom, personalidade industrial, o seu Wagner. Empreendedorismo. Wagner? Wagner, dono do Vale do Sul. Eu acho que é um exemplo de vontade, porque hoje ser patrão é complicado. Porque nós temos uma lei trabalhista muito pesada. Na América do Norte, a CLT deles é bem mais leve. E eu digo até que hoje, doméstica, por exemplo, em casa. Antes, doméstica não tinha registro, né? Também eu acho que é errado, deveria ter registro. Hoje, para ter uma doméstica, tem que ter registro em carteira. Não sei se ela recebe fundo de garantia, não sei. Já existe para doméstica. Não tenho certeza. Tem, parece que paga a parte. Será que tem? Tem, paga a parte. 13º. E hoje, na América do Norte, doméstica lá, ou domésticos, só de pessoas de alto padrão financeiro. Para ter uma ideia, um ajudante de cozinha lá em Orlando, hoje né, ganha em reais 6 mil reais por mês. Isso é um ajudante. Não é o cozinheiro, o cara que paga a comida. É outro padrão. Quando eu fui lá em Las Vegas, fiquei lá um tempo, eu fiquei um mês, minha esposa ficou quase um ano. Eu fui várias vezes. Né? Porque eu tenho um neto que nasceu lá. Infelizmente, foi descoberto que tem autismo. Autismo, quando nós tivermos algum, não sabemos se teremos alguma coisa. Né? Aí, minha filha e meu irmão vieram para São Paulo, um médico, neurologista, né? Pagaram um absurdo, consulta de R$1.000, isso faz tempo. Né? E uma consulta não resolve o problema da pessoa. E pagava uma escola em São Paulo, um garoto de 6 anos, 6 mil reais por mês. Isso é uma faculdade, pô. E das boas. Né? O meu genro, o Daniel, tem um tio, chama Muniz, mora em Orlando há muito tempo, é um dos maiores empresários de banda de rock, é brasileiro. Uma das bandas dele é Guns N' Roses, uma das, mas no tamanho. E faz turnê pelo todo canto, tudo por conta dele. E outras bandas. E falou pro Daniel, Daniel, vem aqui na escola de Orlando, uma escola high school. Né? Lá tem autismo junto com as crianças. Sabe quanto custa? Nada, zero. Porque escola básica, a família não paga nada. Porque a base de um país é a educação. Certo? É outro mundo, né? É outro mundo. A outra filha que foi para lá, meus 2 netos, outros estão lá também orando. Toda criança recebe um laptop. Quer que tenha uma maçã mordida? Como chama? Sei, Apple. Uma maçã mordida. Aquilo é material de escola, quase não usa papel. É outro nível. Outro mundo, né? E outro, patriotismo. Toda sala tem uma bandeira americana. E ela, todo dia, ela é olhada e respeitada. Que, aliás, devia ter aqui no Brasil. Né? Falando em Brasil, nós estamos em setembro de 2017. Sim. Esse país aqui, senhor João, na sua opinião, como empresário, como homem voluntário, tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Né? E, aliás, o que está acontecendo hoje, no meio jurídico, com esses corruptos, né, a coisa está acontecendo. Porque é um absurdo o que está acontecendo com a nossa Petrobras. Né? Aliás, nós nem devíamos ter Petrobras. Para que Petrobras do governo? Mas nós não tem empresa do governo que mexe com petróleo. Tudo particular. É porque o petróleo é nosso. Né?
É nosso, mas pagamos quanto a gasolina? Não disse. Uma pergunta até boba, mas é bom o senhor... 51 milhões que foram encontrados com aquele GEDEL, isso em setembro de 2017. Quantas pessoas o Provisão poderia atender? Meu Deus do céu. Em 20, 30 anos usaria esse dinheiro aqui. Porque a tabela do SUS que pagamos para todos os hospitais, todos, olha, é um preço muito baixo. Uma consulta médica, se não me engano, eu posso falhar, tá? Não chega a R$12. São assim. O município, nós somos um município, digamos... Desses 12 reais, de Brasília, para consulta. O Provisão tem que pagar os seus funcionários? Não. Aí o município coloca mais um tanto que dá 25. O médico recebe 20. Fica 5 para o hospital. E para ter um médico trabalhando, quantos funcionários? Pois é, isso que eu ia dizer. Não, Até essa manutenção por R$5. Nós temos que ter fé, nós somos um crente, né? Certo? E aquilo que é do coração, né? E nós temos uma frase que nós seguimos. Nós praticamos aqui a solidariedade, que é o mesmo que a filantropia, né? E esses dois adjetivos, né, nos dá um sentimento. Né? Para quê? É o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Né? É isso que nós fazemos aqui. Esse parente norte-americano, lá, o Daniel, fala assim: sogro, o que você ganha fazendo filantropia? Eu falei assim: olha, está dentro da minha alma, é a satisfação. É o mesmo que o senhor faz. Ele tem esse prédio aqui, ele que bancou. O que ele ganhou com isso? É o prazer de ajudar. O que nós aprendemos, né, quando nós oramos. Né? E se não tem pessoas como os senhores, como é que fica aí esse povo todo, né? Eu sou tão pequeno. Né? Outras, a própria Santa Casa, eles sofrem. Pio XII. Então, são 35 anos, como o senhor falou, de luta aí, de um grupo, né? Luta. Hoje eu vejo. Hoje nós temos na reabilitação, vou te mostrar, nós temos ensino profissionalizante para a pessoa poder trabalhar em call center. No próprio município tem vários setores que tem pessoa de call center que é deficiente visual. Ele lê em braille. Certo? E a pessoa, eles fizeram faculdade, estudaram. Nós temos aqui um funcionário, o Carlinhos, nós vamos conversar com ele. Ele é radialista de FM. Trabalhou comigo. Carlinhos. Ele veio aqui molequinho, menininho, cresceu, casou, fez faculdade. Ele era plantão esportivo, ele tinha todos os resultados dos jogos do Brasil inteiro, não sei como. Na hora que acontecia um gol lá em Piauí, ele já estava informando. Nossa Senhora. E está sempre alegre, né? Muito. Então é isso que nos dá esse prazer de ver a evolução das pessoas, né? O dia que nós, para todos nós, eu falo isso para todos, né? O dia que nós sentimos satisfação no progresso do meu semelhante, eu fico mais alegre ainda. Agora uma pergunta, uma grande saudade sua. Saudade do meu pai, minha mãe. Perdi há pouco tempo uma irmã, certo? Perdemos, era 2 anos mais velha que eu. Né? Ela ficou praticamente quase que 20 anos com câncer. E essa doença é terrível. Espero que um dia que a nossa ciência evolua mais, nossa medicina, para segurar essa doença que está dando muita tristeza. Né? Alguns cânceres conseguem, né? O Pio XII conseguiu a parte de leucemia. E fizeram um evento há pouco tempo no Alves Penteado, naquela escola na Viana, comemorando 300 pessoas que foram salvas da leucemia.
E a leucemia é um câncer do sangue, né? Terrível. Uma pergunta que depois eu vou jogar lá no meio que eu esqueci de fazer. Sim. Nesse período aí de 35 anos de provisão, nesse tempo que o senhor está envolvido com essa oftalmologia, o senhor sente um crescimento no atendimento, na recuperação Sinto. desses deficientes visuais, Sinto. senhor João? Sinto. Em relação quando o senhor conheceu pela primeira vez? Sim, claro. Quando começamos a fazer a operação aqui, e demos essa dignidade para o nosso paciente, nossos irmãos, né? A pessoa trazia presente, uma coisa bem singela. Ai, doutor, você me salvou. Eu estou enxergando quase o senhor. Está aqui uma banana. Uma coisa assim. Coisa de carinho. Né? Isso é a maior satisfação. A pessoa sai alegre. Pessoa que não conhecia meus netos, agora estou vendo, olha meus netos aqui. Eu só passava a mão. Né? Tudo isso é uma satisfação. Né? E é a função do SUS, né? É um dos mais complexos do mundo, certo? E o investimento é alto, né? Que é dotado apesar das crises, né? Para a saúde e educação não falta dinheiro. Então, dentro dessa medicina da oftalmologia, né? Então o senhor acha que avançou muito? Muito, avançou muito. E tem muito a avançar ainda? Muito avançado. Hoje tem, inclusive, até olhos quase que biônicos. Né? Coisa que estão usando uma eletrônica para mandar mensagem para o cérebro. Né? Eu ouvi falar. Como na audição. Hoje existe até implante interno. Eles fazem furo aqui. Né? Existem os aparelhos, né? São caros. Eu devia ter usado um aparelho. Minha esposa falou, tem que usar. Está surdo. Não. Então, mas para fechar, se tivesse que escolher uma outra cidade para nascer, seria aqui em São José. É aqui. Valeu tudo. Valeu. A cidade berço, é tudo. Ficou a saudade de uma boa infância? Sim, saudade sempre há, né? Vários colegas já passaram para o outro lado. Né? Adolescência, foi boa. Sim. Juventude. Sim. Pois eu fui criado na Siqueira Campos, um que era garotinho, o Lauro. Lembra do Lauro? Foi vereador do mercado. Pouco tempo encontro ele na praça quando engolimos, né? Eu não parei ainda. Mora lá na Vila Industrial. Não sei se hoje eles venderam o ponto lá. Vendeu, ele está debilitado. É que esse tipo de trabalho, é como hoje tem muita pastelaria, corneta lá. Estelé. Que tem açougueiro bem antigo lá também. O pai do Estelé está vivo ainda, o senhor Arnaldo. Né? 98 anos, está vivo. Eu me lembro antigamente de um garapeiro. Tem garapeiro lá, né? No mercado. Tinha uma banca de fumo, tinha um cidadão comprando fumo. Chegou um cara por trás com um punhal nas costas. O cara foi assassinado lá dentro. Está no mercado. Dentro do mercado. Acho que o cara estava marcado. Um negócio que marcou. Quando tinha um crime naquela época, ficava marcado na cidade. Então, e o pessoal tem o alemão no mercado. Alemão no mercado, isso. Braulio, né? Sim. O Zé Carlos Braulio. O Braulio, esse é o Braulio, o outro. Não sei entrevista com ele. Braulio Mello. Nós somos colegas no tiro de guerra. Então, da minha idade. Esse pessoal está lá, Luiz Paulo Costa, não sai lá do mercado. Sim. Mas valeu, foi uma época interessante. O tempo passou, né? A hora não para de girar, né? Pois é. Mas